Boa tarde, pessoal. Que delícia esse dia tão gostoso. A gente já teve culto de manhã. Com certeza você fez um chat com a sua mãe, ou você talvez ainda more com a sua mãe. Você pode estar essa tarde com a sua mãe. E como tem sido bom, maravilhoso esse dia. Depois teve culto kids, teve juvenal, teve aquela coisa toda, a homenagem para a mãe. Que delícia, que legal, que maravilha. E a gente vai continuar hoje com a última parte da nossa série. Lembra sobre o que a gente estava falando? Uma liderança que Deus aprova. E a gente estava se baseando num texto de Levíticos. Eu vou ler ele de novo aqui e a gente vai falar sobre a última parte. Semana que vem a gente vai começar um outro estudo, especificamente falando sobre liderança, sobre o que Deus tem para a nossa vida em todos os estamentos da sociedade que nos faz ser líder, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, enfim, nós desempenhamos o papel de liderança sempre. Aí vai, Levíticos 21, versículos 16 a 20. Aqui Deus estava dando ordens restritas de como o sacerdote não podia ser. E através disso a gente entende como a gente deve ser. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão pelas suas gerações: nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para fazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou corpo deformado, desproporcional. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. A gente já falou sobre alguns deles e a gente parou no último especificamente, a gente parou no corcunda, e a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre o que é ser um líder anão, que é o que a gente talvez não poderia ser. Isso aqui são tudo exemplos do que a gente não pode ser. O líder anão é aquele líder que para de crescer. É aquele líder que se contenta com a sua altura, que se conforma com a estatura que alcançou. Não sei se vocês sabem, mas ninguém nasce anão. Existe uma deformidade, é um resultado de uma falha genética que a partir daí a pessoa para de crescer. Vocês sabem que muitas vezes o que a gente identifica são lideranças anãs. Líderes que literalmente, não que eles comecem sem crescer, eles começam crescendo, vão crescendo, mas em um determinado momento eles param de crescer e a maioria das vezes acontece isso por causa de escolhas que eles tomaram, dizendo assim: não, eu me conformei com a minha liderança. Sabe quais são as formas que a gente tem para a gente não crescer? Muitas vezes a gente para de estudar. Então a gente tem um estudo, um aprofundamento no estudo bíblico e a gente fala: não, o que eu já sei já está bom. E o pior, ainda fala assim: olha, não aguento mais ir na escola ministerial porque aquilo tudo que o pessoal já falou na EBD, né, Escola do Avivamento agora, porque aquilo tudo que o pessoal já fala, já estou cansado de saber. Quantas vezes eu escutei pessoas talvez que já passaram 10, 15, 20, 30 anos na igreja, falando e repetindo essa frase: não, de jeito nenhum, mensagem boa, escola ministerial boa, era na minha época, quando fulano de tal dava e tal e tudo mais. O que acontece? Ele começa a limitar o seu crescimento, literalmente limitar o seu crescimento. Outra coisa também que acontece com atitudes de liderança anãs, aqueles caras e aquelas pessoas que param de participar dos treinamentos, dos grupos de discipulado, simplesmente fala assim: ó, não, eu já sei tudo. De célula, sei tudo. Da visão da nossa igreja, sei tudo. Isso aí eu já sei. Se quiser, me bota lá na frente para dar aula. Porque no banco, eu não. Quem disse? Pelo contrário, tudo que esse povo vai falar, eu já sei. Isso é uma escolha nossa de mantermos nanicos. O nanismo, ele vai rolando, vai acontecendo. E daqui a pouco, quando a gente vê, a gente para de crescer. Vem cá, outra possibilidade é aquele líder que o líder, ainda sob essa perspectiva do nanismo, é o líder que para de progredir na sua vida espiritual, que não consegue colocar alvos específicos. A pergunta que eu te faço: você tem alvos específicos para a sua vida espiritual? Você tem alvos específicos para isso? Quais são os seus alvos de oração? Quais são os seus alvos de leitura da palavra? Quais são eles? Eu tenho alvos específicos. Na verdade, eu faço um planejamento de oração, né? Eu boto lá, vou botando, olha, meu planejamento. E eu oro por esse planejamento. Olha,
meus alvos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, o meu grande alvo hoje, em termos de buscar ao Senhor, é que eu busque ao Senhor 7 dias na semana. Mesmo que seja assim, um dia mais, outro dia menos, mas eu tenho um dia, um horário. Para isso eu estipulei um cantinho. Para isso eu estipulei um horário. Porque se a gente simplesmente deixar para fazer a hora que dá, a gente vai começar a não fazer. Não, eu tenho um horário certo. Eu tenho um cantinho certo, eu tenho um momento certo. De vez em quando, gente, de vez em quando eu não consigo, não tô bem pra caramba assim, não. Vamos lá, vamos orar. Pô, caramba, tô sentindo arrepio, não tem nada disso. De vez em quando parece que eu só tô falando comigo mesmo. Mas eu entendi uma coisa, não é pelo que eu sinto que faz com que eu tenha uma vida de oração boa, não. Eu entendi isso. É simplesmente entender que a Bíblia fala que se a gente está reunido no nome dele, ele está presente ali, então a gente faz. De vez em quando eu levanto da cadeira de oração, eu levanto, caramba, o Senhor falou comigo, que coisa maravilhosa, ou da cadeira de estudo da Bíblia, foi maravilhoso. De vez em quando eu levanto, eu falo assim, Senhor, eu estive um tempo com você, mas hoje foi arroz e feijão, e daí? Qual é o problema? Qual é o problema disso tudo? É exatamente isso, líderes eficazes são líderes que não se conformam com o seu tamanho. O Bill Hybels, em um dos seus livros, afirmou um negócio muito interessante. Ele falou assim, ó, quando um líder para de aprender, ele deve também parar de liderar. Olha que coisa profunda. Quando o líder para de aprender, ele deve parar de liderar. Essa frase ela nos alerta para algo muito principal, para a marca de liderança, que é o poder de influência. Então, se um líder não cresce, fatalmente influenciará seus liderados, não influenciará seus liderados e também não vai crescer, não vai fazer com que eles cresçam. Lembre de uma coisa, você lidera pessoas, você cuida de pessoas. Se a sua vontade de crescimento não estiver estampada em você, o que você vai fazer é cortar os seus liderados. Totalmente. Uma coisa é podar, outra coisa é cortar a raiz. Quando a gente para de crescer, não só é a gente que para de crescer, todos aqueles que nos cercam param de crescer também. Não sejamos líderes anões. Não sejamos. Sempre e com constância em crescimento. É sobre isso que o texto fala em perspectiva. E ele continua dizendo não só que o sacerdote não pode ser anão, mas o sacerdote também não pode ter olho defeituoso. Lembra que qual é a diferença entre o olho defeituoso e o cego? O cego foi o primeiro que a gente viu lá, há 3 TLs atrás, contando com esse. O olho defeituoso é que uma coisa é ser cego, outra coisa é enxergar mal. É sob essa perspectiva que o texto fala. O líder não pode ter o olho defeituoso porque ele não pode enxergar mal. Sabe o que é enxergar mal? É quando o líder nunca compreende de fato as diretrizes do que está acontecendo na nossa igreja, na organização que a gente trabalha, na organização de família. Ele é aquele camarada que escolhe ter a visão turva, sabe? Escolhe. Outros, por enxergar mal, são tendenciosos a sempre interpretar mal, pegar a pior versão da história. Aconteceu alguma coisa, um líder falou alguma coisa, alguém que cuida de você, ou o liderado chegou e falou alguma coisa para você, você fala assim, esse liderado, esse camarada que está vindo para mim, esse liderado, e ele está falando isso porque já está reclamando da minha liderança, já está dizendo para mim que eu não sou capaz, só sabe criticar. Não, peraí, por que você está pegando essa versão? Será que essa pessoa não quer ajudar você a crescer? Será que essa versão é a melhor versão da história de verdade? Os líderes que têm a visão defeituosa, o olhar defeituoso, permitem-se enxergar sempre a pior versão e acham que o outro é inimigo dele quando fala alguma coisa. Inclusive seja o seu liderado ou alguém que te lidera. Fala assim, quando alguém fala alguma coisa, não, de jeito nenhum. Ih, esse camarada já vem esse cara de novo, quer crescer em cima de mim e tudo mais. Essa visão defeituosa é perigosíssima para qualquer liderança. E sabe, esses líderes que têm a visão turva, também tem aqueles que olham a visão turva de forma maliciosa a situação, sabe? Maliciosa. Estão sempre desconfiados, cheio de teoria da conspiração. Agora com o Covid a gente tem um monte de teoria da conspiração, né? Ah, porque o vírus não sei o que, é porque aconteceu isso, é porque o anticristo vai vir aqui, vai acabar o mundo, não sei o que. Sabe, sempre tem alguém com uma visão mais tendenciosa, mais maliciosa, é aquele que olha um fato e prefere enxergar mal o fato. Esse tipo de liderança é terrível para o avanço do reino de Deus, gente. Terrível.
Saca gente melindrosa, sabe? Gente melindrosa. Gente que não consegue olhar as melhores versões, que não conseguem fazer com que o reino de Deus cresça, mas parece que existe um projeto pessoal naquilo tudo. Um projeto que fala assim, não, eu vou me proteger, porque afinal da conta a vida sempre me machucou muito, então deixa eu botar minha guarda em cima aqui, ó, e antes do cara dar, eu pum, deixa que eu dou, sabe? É esse tipo de visão que é problemática para que o reino de Deus cresça. Ei, desarma, desarma. Por que não desarmar? Por que não pegar a melhor versão? Mas a visão turva, que a história por diversas vezes nos cria, nos credencia, faz com que a nossa liderança seja um empecilho para que o reino de Deus avance. Já falamos sobre o anão, já falamos sobre o olhar defeituoso. E agora, o próximo passo da descrição de um líder defeituoso, de uma liderança problemática, é aquele que tem feridas na perna. Veja, a gente já falou mais à frente um que tinha o rosto, o nariz defeituoso. Vocês lembram disso? Falando sobre sinal de santidade e tudo mais. Qual é a diferença disso? É porque aqueles que têm feridas são aquelas coisas que não estão curadas. Sabe? Feridas são literalmente portas abertas para contaminação. A gente até tem uma ferida, mas aquela ferida ali, a gente até tem um machucado, mas se o machucado fechar, daqui a pouco ele está bem. Mas aquele machucado que nunca fecha, que está sempre aberto, meu querido, daqui a pouco não só a gente está contaminando como liderança, se você tem essa ferida em você, como a gente contamina o resto. Todo mundo contaminado. Meu irmão, eu sempre falo isso para você, né? Eu e meu irmão, a gente gosta muito de pescar, de caçar, né? Em uma das pescarias do Luiz César, eu não estava com ele nessa vez, ele estava com outro parceiro de mergulho, e ele foi subir na pedra e impudentemente não desarmou a arma dele. Quando ele subiu na pedra, a onda veio, bateu e ele, sem querer, apertou o gatilho. E aquela lança atravessou o pé dele, do Luiz César. Olha que loucura. A lança atravessou o pé do Luiz César. Ele desmaiou, o parceiro dele levou ele para o médico. Depois disso, eles tiraram a lança do... Não, na verdade, ele tirou a lança na hora. Quando ele tirou a lança na hora, o sangue vazou, né? E foi um negócio assim, uma cena de terror. Falou que, meu irmão contando, ele sempre exagerado, falou que foi tipo Paixão de Cristo. Sangue para tudo quanto é lado, sabe? Sangue para tudo quanto é lado. Daí ele chegou no médico, o médico olhou, passou medicamento, mas aquela ferida não fechava. Por que a ferida não fechava? Agora que ela veio fechar, já tem, muito tempo, isso anos. Porque essa ferida não fechava, ela sempre inflamava, sempre era um problema. Tudo que meu irmão fazia, ele tinha que proteger, porque aquilo ali era foco de contaminação. Quantas vezes nós, como liderança, nós não cuidamos das feridas? Nós sabemos, uma coisa é ter um machucado, outra coisa é ter um machucado que é foco de contaminação. Sabe aquilo que a gente vai colocando dentro de nós, a nossa história vai fazendo com a gente, e a gente simplesmente não fecha aquele ciclo, e toda vez que tocam naquilo ali, aquela ferida, por estar aberta, ela causa um estrago muito grande. Isso pode ser, sabe o que? Isso pode ser um passado mal resolvido conjugal. Toda vez que se fala sobre relacionamento, ou toda vez que se fala sobre amizade, uma amizade não resolvida, alguém se aproxima para ser amigo, mas porque você tem uma amizade não resolvida, aquilo gera um problema muito sério em você. Então você tem medo, e qualquer tipo de relacionamento faz com que você se feche, faz com que você machuque. Toda vez que eu tenho, por exemplo, eu que tive um casamento que não deu certo e aquilo não foi resolvido dentro de mim, toda vez que eu vou me aproximar para fazer algum tipo de coisa em relação, para fazer a vida dar certo, mas o que você faz é machucar o outro, porque um dia você foi machucado. E isso em todas as áreas da nossa vida, aquilo que não foi fechado, aquilo que não foi tratado, gente, é foco de contaminação. Isso limita totalmente a nossa liderança. Está na hora de voltar e ver quais são as feridas que estão abertas, sabe? Quais são as feridas? O problema não é ter machucado. Machucado todo mundo tem, mas o problema é ter foco de contaminação. O que pode contaminar? O que está contaminando a você e aos outros? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer em termos de liderança. Quais são as feridas que estão abertas,
que geram para nós contaminação. Não só nós, mas naqueles que nós lideramos. Gente, as pessoas nascem sãs. As pessoas nascem tranquilas. Quer dizer, não todas, mas a maioria delas nasce tranquila. É a vida, são as contaminações alheias dos nossos líderes, de quem nos lidera, de quem é referência para a gente, que nos contaminam. Por exemplo, um exemplo disso, o racismo. De vez em quando olham as crianças aí, né? A gente olha esses videozinhos de criança e botam criança negra com criança asiática, com criança branca, e elas brincam tranquilamente, se amam, se beijam e tudo mais. E quando crescem, o branco começa a brigar com o negro começa a brigar com o asiático, o nordestino começa a brigar com o cara do sudeste. Começa a ter problema. Quem coloca isso na gente? São pessoas que nos ensinaram isso, que têm feridas, que não foram tratadas, feridas que não foram estancadas, são focos de contaminação. A verdade é que nós somos contaminados e por diversas vezes, por termos feridas, contaminamos. E como liderança, problema sério. Limita a nossa liderança, limita o que Deus quer fazer através da sua vida. Limita, gente. E por último, para a gente terminar, o que o texto de Levítico fala, que aqueles que não podem entrar como sacerdotes no santuário do Senhor são aqueles que têm testículos mutilados. O que isso quer dizer? Quem tem testículo mutilado? A gente sabe muito bem, os testículos são sinônimo de fertilidade. Quem tem testículo mutilado tem incapacidade de se reproduzir. O que Deus quer falar com a gente através disso? Não existe liderança sadia que não consiga formar sucessores. Não existe liderança sadia que não se coloca em direção a formar pessoas. Não existe liderança em si. Só existe liderança para o outro. Aí vem o grande questionamento. Vocês lembram da última palavra de Jesus, lá em Mateus 28? O que eles falam? O que Jesus fala? A grande ordenança. Portanto, vocês vão fazer discípulos. Uma liderança que tem testículos mutilados é uma liderança que está fadada a acabar. Uma liderança que não tem foco em formar pessoas, formar os outros, é uma liderança que rapidamente, como um vapor, se esvai. O que Deus chama a mim e a você para fazermos é que a nossa liderança não tem muito a ver com a nossa capacidade da gente fazer coisas. A nossa liderança tem a ver com a nossa capacidade de formar pessoas, de formar um código genético para que outras pessoas possam continuar levando o reino de Deus. A gente está falando aqui sim, Jesus Cristo falou, não existe cristianismo sem um discipulado certo, e no sentido de formar outras pessoas. Não existe cristianismo sem um código genético que vá à frente. Sem pessoas que falam assim, ei, o meu principal objetivo de vida não é eu ser feliz, o meu principal objetivo de vida é formar pessoas para que a humanidade se encontre com Cristo. Ah, sim. É sob essa perspectiva que o Evangelho do Reino de Deus é nos colocado. Algo que não tem a ver com a gente, sabe? Algo que tem a ver com ir e fazer discípulos. É aquela percepção de olhar ao redor e falar, quem está com sede de Cristo? Caramba, como é que eu posso fazer para potencializar, para que essas pessoas cresçam? Para potencializar, para que essas pessoas sejam grandes pastores, sejam grandes líderes. Eu peço para você, meu querido líder, quem são aqueles que você tem alavancado, feito corcundinha para ele subir em cima de você como trampolim, para que esses que você tem liderado possam ser extremamente relevantes. Quais são aqueles? Eu queria que você nomeasse na sua cabeça. Quem que eu estou liderando e eu tô sendo fértil para essa pessoa, e na minha cabeça eu tô assim, cara, esse aqui eu quero que seja meu filho em liderança, eu quero que seja meu filho espiritual, em termos dele crescer. Esse aqui eu quero comissionar e mandar para o mundo para pregar o evangelho. Quem são esses que você está com um trilho, formando, montando? Em quem vocês estão investindo? Sob essa perspectiva, vocês lembram? A gente quando é pai, antes da gente ser pai, a gente como
ator social, no início, quando somos filhos, a gente quer as coisas pra gente. Então tem um pedaço de bolo, meu irmão, o bolo é meu. Aí a gente começa a namorar. Aí a coisa não é mais só nossa. E quando a gente namora e casa, a coisa não é mais só nossa. É meio a meio, né? Vocês lembram disso? Meio para a esposa e meio para o marido. Aí vem os filhos. Quando vem os filhos, não sobra nada para a esposa, não sobra nada para o marido. Porque é os filhos que a gente quer ver o que a gente não teve, eles terem, que a gente quer ver eles chegarem onde a gente não conseguiu chegar, e a gente faz de tudo para que eles vão. A nossa alegria não está mais na gente, essa é a verdade. Pergunta para um pai, para uma mãe que vê um filho brilhar na vida, se eles não se sentem plenamente realizados, mesmo que a mãe continue dona de casa e o pai continue fazendo as suas coisinhas para aquele... Claro, porque o maior legado que a gente pode ter na vida, e de acordo com Jesus, a nossa maior felicidade está em ir e fazer discípulos. Quem são os seus filhos? Quem são os seus filhos espirituais? Em que você tem investido tudo para que eles possam ir a lugares onde você mesmo fala assim, não, eu não preciso chegar lá não, mas eu quero que eles cheguem. Quem são eles? Eu queria que você refletisse sobre isso. E por último, em termos geral, nós estamos falando de uma liderança que Deus aprova. A pergunta que eu te faço, nós passamos por todos esses parâmetros e eu vou repeti-los. Primeiro, uma liderança que Deus aprova não é uma liderança cega, não é uma liderança aleijada, não é uma liderança com rosto defeituoso, não é uma liderança com pé defeituoso, com mão defeituosa, com corpo desproporcional, corcunda, anã, defeituosa na vista, com feridas purulentas e com testículos defeituosos. A gente falou sobre isso. E a pergunta final que eu quero deixar para você é: existe alguma coisa em nós que pode interromper o nosso legado ministerial, pastoral, para a nossa igreja, para a sociedade onde a gente está inserido? Existe alguma coisa que você está identificando que você é, mas não devia ser? Poxa, eu sou cego. Poxa, eu só penso em mim, meus testículos estão mutilados. Poxa, eu tenho a visão defeituosa, eu sempre enxergo a pior versão, eu sempre acho que as pessoas estão me atacando. Poxa, eu sou desproporcional, eu tenho investido só numa área da minha vida, mas não tenho investido em outros. E a gente pode falar de diversas coisas, de tudo isso que a gente esgotou aqui. Existe alguma coisa em você? Eu queria demais que você refletisse, meu querido irmão. Sabe, o Senhor tem grandes coisas para a tua vida, para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, mas desde que sejamos líderes alinhados com tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu queria terminar nesse momento orando. Depois de terminar esse momento orando, a gente vai, semana que vem, começar um outro estudo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço, levanta líderes apaixonados por Ti e pela Sua igreja, na nossa igreja. Levanta líderes, Senhor, que cada vez mais querem ser igual a Ti e alinhados com tudo que o Senhor tem para a gente. Essa é a minha oração, Senhor. Toca no profundo, Senhor, da nossa alma e nos faça mais parecidos contigo. Nós te agradecemos por esse momento. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, gente. Até a semana que vem. A gente se vê aqui. Um beijão.